Imagine um tornado capaz de destruir praticamente uma cidade inteira, dizimando casas, cidades, escolas. Tudo isso em questão de minutos. Foi isso que aconteceu em Rio Bonito de Iguaçu, quando eles foram atingidos por um tornado de categoria F4, um dos maiores já registrados no Brasil. Eu sou o Branox e no vídeo de hoje vou explicar como ele se formou, o que ele causou, impactos, trajetória, e por que ele se tornou um marco na meteorologia brasileira. Venham comigo. Rio Bonito de Iguaçu é uma cidade pequena, com pouco mais de 13 mil habitantes, localizada no Paraná e nas margens do Rio Iguaçu. Fundada oficialmente em 1992, ela tem sua economia baseada na agricultura e na pecuária, mas também se destaca pelo turismo ecológico, pelas forças da sua comunidade. Com raízes históricas ligadas aos povos indígenas, Caigangue, e aos colonizadores que desbravam a região. Rio Bonito de Iguaçu é um município que foi carregado a tradição, cultura e importância regional. Foi justamente aqui que, em novembro de 2025, ocorreu um dos fenômenos mais devastadores da história meteorológica do Brasil, o tornado F4, que praticamente apagou a cidade do mapa em questão de minutos, como falamos no início. O dia 7 de novembro começou como mais um dia normal, abafado, naquela época com temperaturas elevadas e sensação de instabilidade no ar. O céu apresentava nuvens carregadas, mas nada que indicasse para a população o desastre que estava por vir. A atmosfera estava carregada de umidade vinda da Amazônia, enquanto uma frente fria avançava pelo sul do Brasil. Nesse mesmo dia, estava acontecendo um ciclone extratropical na costa do Brasil, o que pode ter influenciado nesse desastre. Essa combinação criou um ambiente perfeito para a formação de uma supercélula. São tempestades gigantescas, rotativas, capazes de gerar tornados e chuvas extremamente violentas e fortes. Supercélulas são tipos mais perigosos e organizados de tempestades. Elas se formam a partir de nuvens de tempestade gigantesca, as tão chamadas cumulonimbus, impulsionadas por três principais fatores, como calor, umidade e vento. A formação do tornado de Rio Bonito do Iguaçu começou por volta das 5:30 da tarde. Uma dessas supercélulas começou a se intensificar, próximo à queda do Iguaçu. Dentro dela, correntes de ar, ascendentes e descendentes, se organizaram em um vórtice. Esse vórtice tocou o solo e se transformou em um tornado de categoria F4 em questão de minutos, com ventos entre 333 e 418 km por hora. O fenômeno rapidamente ganhou força e se deslocou em direção a Rio Bonito do Iguaçu. As condições atmosféricas favoreceram a formação de uma supercélula de alta precipitação, tipo especial de tempestade, extremamente perigosa, caracterizada pela presença de um mesociclone que gira intensamente. O mesociclone geralmente fica entre os níveis médios e superiores da atmosfera. Este mesociclone é o resultado da rotação de vorticidade causada pelas correntes de ventos. O ar quente e úmido da superfície sobe rapidamente em direções às partes mais frias da atmosfera, criando uma forte corrente ascendente de ar. Outra coisa que favorece muito é o cisalhamento do vento, que é basicamente o vento que sopra em direções e velocidades diferentes. Uma breve explicação sobre como se formam os tornados. Um tornado se forma quando uma massa de ar quente e úmida encontra uma massa de ar frio e seco. Esse choque térmico gera tempestades severas, criando correntes de ar que começam a girar em forma de um grande funil. Quando essa coluna de rotação toca o solo, aí que nasce o nome, tornado. Esse processo ocorre em muitas etapas, sendo as principais os choques de massa de ar, o cisalhamento do vento e o surgimento de um mesociclone. O tornado percorreu cerca de 75 quilômetros em linha reta. Sua largura máxima chegou a 3,2 quilômetros de largura, o que significa que uma faixa imensa de destruição foi aberta por onde ele passou.
Ele atingiu diretamente Rio Bonito e Iguaçu. Ele nem foi o único tornado F4 naquele dia, pois logo em Guarapuava, uma super célula diferente criou um tornado de categoria F4. Porém, felizmente, ele não atingiu uma cidade, porém, infelizmente, matou uma pessoa em seu ciclo de vida. Sai, azar. Ainda bem que nós saímos. Claro que nós saímos da cama. Subiu já. Depois pra fita, eu quero só então ser batizado. Não, tá lá na frente lá. Meu, não sei lá na frente. Lá tá filmando eu, o gambá lá. Vai lá. Tá vindo pra cá, homem. De acordo com o laudo técnico do CIMEPAR, a Instituição de Meteorologia do Brasil, o tornado que antes tinha uma classificação preliminar de F3, foi reclassificado para uma categoria F4. Logo após, novas avaliações aos danos que o tornado causou, com a ajuda da National Weather Service, a instituição de meteorologia dos Estados Unidos. Esse tornado foi tão violento que até mesmo casas de alvenaria muito bem construídas foram destruídas 100% ou deixadas somente as suas fundações. Muitas pessoas foram desabrigadas, felizmente, por conta da destruição vasta que esse tornado deixou devido a seu enorme tamanho. Em Rio Bonito do Iguaçu, o cenário foi apocalíptico. 90% da cidade foi destruída, casas desmoronaram, escolas foram arrancadas do chão, comércios simplesmente desapareceram e postes de energia foram derrubados, veículos retorcidos, árvores arrancadas pela raiz. Muitas pessoas relataram ter visto pedaços de madeira enfincados até mesmo nos próprios troncos da árvore ou até mesmo em uma piscina. Infelizmente ocorreram fatalidades e 6 pessoas infelizmente morreram, sendo 5 diretamente com o tornado e uma diretamente. E cerca de 835 pessoas ficaram feridas. Esse tornado causou inúmeros danos materiais, mais de 114 milhões de reais causados por ele. Após o tornado, a cidade parecia um campo de guerra, limpo, com destroços espalhados para todos os lados, famílias desabrigadas. Saindo um pouco desse assunto, vou explicar rapidamente como funciona a escala Fujita, mais nada menos do que a escala que classifica os danos, velocidade do vento e destruição dos tornados. No Brasil, a gente usa a escala Fujita antiga, a escala F. Lá nos Estados Unidos, eles usam a escala Fujita Enhanced, que é a EF. Na escala Fujita, os tornados vão desde o F0 até o EF5, né? Ou E ou F, como aqui no Brasil. A gente vai usar o F, eu vou falar sobre o F. O F0 é a categoria mais fraca de tornado, que ele pode ter vento entre 65 a 116 km por hora. Já a F5, ele pode ter de 419 a 511 km por hora. O tornado de Rio Bonito do Iguaçu foi classificado como F4, ou seja, devastador. Não só o Rio Bonito do Iguaçu sofreu com um tornado, mas outros 7 lugares sofreram tornados diferentes, como Guarapuava, que sofreu um tornado F4, e Condói. Também outros estados foram atingidos, como Turvo, que foi atingido por um F2, Porto Barreiro, que foi atingido por um F0 e F1, e muitos outros. O dia depois do tornado, a cidade amanheceu em silêncio, apenas com som de sirenes e helicópteros de resgate. Várias famílias buscavam sobreviventes entre os escombros. Abrigos improvisados foram montados para acolher os desabrigados. A solidariedade se espalhou no Paraná, com voluntários de equipe de emergência ajudando na reconstrução. Esse evento mostrou que o Brasil, embora não seja conhecido por tornados frequentes, pode sim enfrentar fenômenos extremos. A tragédia reforçou a importância de sistemas de alerta meteorológico e da preparação comunitária. Também trouxe à tona a necessidade de estudos mais aprofundados sobre os impactos das mudanças climáticas na ocorrência de eventos severos no Brasil. O Bonito do Iguaçu nunca mais foi a mesma cidade depois de 7 de novembro de 2025. O tornado F4 não apenas destruiu uma cidade, mas também deixou uma marca na memória de todos os brasileiros. Ele nos lembra a força da natureza e da nossa vulnerabilidade a ela, mas também nos mostra a força da solidariedade, da reconstrução. Essa é a história de um dos tornados mais devastadores do Brasil. Eu tentei trazer esse vídeo de uma forma mais resumida possível, até porque eu não tinha tanta informação assim para sair passando para vocês. Eu queria que vocês soubessem as principais coisas desse tornado que devastou
da cidade de Rio Preto do Iguaçu e que foi um dos tornados mais fortes, se não o tornado mais forte dos últimos tempos aqui no Brasil. Em breve, eu trarei outros tornados ainda mais fortes, mais poderosos ou maiores. Comente aqui qual que você quer ver. Quem sabe eu não posso fazer um vídeo dedicado a esse tornado que você nos mencionou. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.